Ei, Ingrid, Lu, gente, Ana Maria, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao JF Convida, porque o nosso papo hoje vai ser muito especial. Volney, seja bem-vindo. Nós vamos conversar com a psicóloga Simone sobre constelação familiar e direito sistêmico. Ana Paula, Dione, boa noite, gente! Volney de BH, boa noite! Então, gente, o nosso papo hoje do JF Convida vai ser muito especial. Eu quis muito trazer essa pessoa, sabe, para poder conversar com a gente aqui. Inclusive, já acabou de entrar, daqui a pouco a gente vai chamar a Simone. A Simone é psicóloga, diretora do Instituto Ancestrais, e ela vai bater um papo com a gente hoje sobre constelação familiar. Vocês já ouviram falar em constelação familiar? Pois é, gente, eu também nunca tinha ouvido, tive minha primeira experiência e fiquei assim, fascinada, tá? Eu queria falar com vocês só um pouquinho, um resuminho breve. Questões mal resolvidas, mágoas acumuladas entre parentes, mesmo envolvendo aqueles que já partiram há tempos, podem gerar dor, sofrimento e ruídos nos relacionamentos que atravessam gerações. Para romper esse ciclo, muitos defendem a constelação familiar. Ei, Cleia, Cleide. Boa noite, Simone. Boa noite, tudo bem? Eu tô bem, e você? Você estava falando, eu entrei de repente, mas não sei como é que foi, não. Desculpa aí. Menina, eu estou falando aqui que eu estava querendo trazer você há tempos para conversar sobre constelação familiar, porque eu falo muito isso para as minhas clientes. Quando eu percebo, acho que a gente cria um olhar, né? E aí, gente, essa pessoa precisa tanto conhecer a constelação familiar. Então, eu indico muito. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para começar a falar para a gente sobre a constelação familiar. Pois não, meu nome é Simone Guimarães, eu sou psicóloga, sou diretora do Instituto Ancestrais de Constelações Familiares, eu sou especializada em dependência química, e já que eu estou no meio aí de advogadas e advogados, eu tenho a honra, né, de constelar hoje, fazer parte do quadro de consteladores do GCRIM e do Sejus. Eu fico muito feliz de poder participar no Sejusc lá com o Dr. Cleiton, né? Quem me levou lá para o GCRIM foi o Dr. Jeffer Bedran, que, por sinal, tenho a honra de dizer que foi meu aluno aqui no meu instituto, formou aqui comigo. Então, eu tenho uma afinidade muito grande no judiciário, eu sou mãe de dois advogados, filha de advogado, então, uma família de grandes juristas, irmão advogado. Então, eu me sinto assim até muito responsável, responsabilidade muito grande em falar para vocês aqui, mas estou falando como consteladora. Pois é. Simone, eu como já conheço o seu trabalho, assim, sou até suspeita para falar, e aqui a gente já está vendo vários elogios aí do pessoal que está entrando. Mas eu queria que você começasse, a gente vai começar pelo início. O que é constelação familiar? Bom, para quem não conhece, acredito que muita gente, né, aqui já ouviu falar, mas a constelação é considerada uma terapia breve, né? Quando Bert Helling começou, ele classificou assim como uma terapia breve, onde a sua questão, o seu problema pode ser resolvido às vezes numa só sessão. E foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, um alemão, que ele faleceu em setembro passado.
Um cara que ele começou relativamente tarde, porque foi aos 70 anos. Em termos de ciência, constelação é uma ciência jovem, né? 30 anos, 30 e poucos anos. E ela seria uma mistura da psicologia sistêmica, onde a gente trata o sujeito no sistema dele, né? Quando eu recebo a pessoa para tratar, eu olho não só para a dor dele em si, mas eu olho todo o sistema dele. E o psicodrama, onde a gente faz a representação, é uma vertente também, numa área da psicologia, onde a gente faz a representação do sujeito através de figuras humanas. E no psicodrama, a gente trabalha mais ou menos igual a constelação, né? Fazendo um teatro. Seria o teatro, a representação mesmo. E ele juntou essas duas áreas, associou o que ele chamou de leis do amor, que é as 3 leis que ele sistematizou, e nasce assim a constelação familiar. Essas 3 leis, ele foram em observações durante a vida dele. Bechert teve uma vida muito rica, ele viveu em comunidades Zulu na África, ele estudou psicanálise, ele foi padre jesuíta, ele teve 3 casamentos, me parece. Ele fala muito que não pode separar, não, mas gostava de casar. E ele é, e foi um cara que ele estudou demais, um cara muito inteligente, muito sensível. E ele, observando as pessoas, né, ele estudou psicodrama, o cara estudou demais. Então, ele observando, ele viu que nossos sistemas são regidos por leis, que ele, né, desde que o mundo é mundo. Só que ninguém observava isso. Ele fala que se alguma coisa no sistema está dando errado, é porque essas leis não são observadas. Que a lei da precedência, quem vem primeiro no sistema é mais importante, pai, mãe, avô, avó, chegou primeiro, né? Tem precedência, Os hierarquia. irmãos Aquilo mais que velhos todo, também, né? sim, irmão mais velho, primogênito, aquilo que todo livro sagrado prega, né? Honrar pai e mãe, honrar irmão mais velho. A segunda lei é a lei, ele fala, inclusive, assim, que nem por amor nós podemos trocar de lugar com os nossos pais. Pai é grande, filho é pequeno. Acabou. Segunda lei, lei do pertencimento. Ninguém pode ficar fora de um clã. Os bebês abortados têm que ser nomeados, contabilizados no clã. Se a gente exclui drogado, alcoólatra, psicótico, os homossexuais, os suicidas, as pessoas que são consideradas, às vezes, o incômodo das famílias, que são estigmatizadas, que as pessoas excluem por preconceito, o sistema, ele cobra a inclusão porque o sistema faz sintomas, até que essas pessoas sejam reapresentadas nos sintomas. Pode vir em outra geração alguém para repetir a história daquelas pessoas por amor. Aí muita gente fala assim, mas fulano não conheceu o bisavô. Conhece, sim, porque a gente traz no nosso corpo, inscrito no nosso corpo, a memória dos nossos ancestrais. É muito bacana isso. A gente tem uma lealdade cega para o nosso clã, né? E às vezes nós mesmos repetimos. Às vezes a pessoa, eu odeio meu pai, eu rejeito, eu excluí já da minha vida. Vai ver, tá casada com um homem igualzinho o pai. Trouxe ele de volta, buscando um marido igual, repete a história da mãe, né? Isso é muito comum acontecer. Então, nós não podemos excluir ninguém. A exclusão natural pela morte é que nós temos que aceitar, senão, se nós também não fazemos esse luto, pode vir alguém a fazer por nós, um filho, um neto, um irmão mais novo. Se a gente não aceita a morte, por exemplo, do pai, o meu filho pode ir atrás do meu pai por amor, porque às vezes eu quero ir atrás do meu pai, ele fala, mamãe, pode deixar que eu vou no seu lugar. E aí se envolve num acidente ou adoece, né? Pode acontecer isso. E a terceira lei é a lei do equilíbrio nas relações entre o dar e o tomar, dar e o receber, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Ele fala muito assim, que ninguém pode se sentir maior do que ninguém. Todas as profissões são iguais, todas as pessoas são iguais. Quando a gente oferece algo, a gente tem que dar oportunidade ao outro de retribuir e não contabilizar, porque se você se coloca maior do que o outro, as relações acabam, né? A única relação que não pode ser igual é de pai e filho. Os pais sempre são grandes, os filhos pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Então,
essas 3 leis têm que ser observadas. E quando alguma coisa não está indo bem, é porque essas leis foram, né, quebradas, não são observadas no sistema. E a constelação, ela vai olhar para isso. Ela vem trazer à luz o que não está sendo observado. Ela traz à luz os segredos de família, ela traz à luz o que não está sendo, quem não está sendo honrado, quem está excluído. É assim que funciona, é uma terapia. A gente busca isso. Antes da gente continuar, eu acho que tem uma coisa importante que a gente tem que esclarecer, que as pessoas confundem muito isso com alguma coisa religiosa, algum Não tipo de tem. crença, né? Eu acho importante, Sim, assim, eu acho que principalmente com relação ao espiritismo, porque aquela energia que rola. Então, eu acho legal a gente esclarecer isso para tirar qualquer preconceito. E uma das coisas que eu estava lendo sobre o Bert Hellinger é que ele, inclusive, foi padre, não é isso? foi padre jesuíta. Deixa eu explicar. Existe um mito em torno das constelações, porque nós trabalhamos no campo mórfico ou campo morfogenético, que tem um cientista chamado Rupert Sheldrake. Ele é um cara jovem, ele não tem 60 anos, me parece, ele mora na Inglaterra. É um cara muito inteligente. Ele descobriu que nós somos ligados, né, por esse campo morfogenético, que é uma única consciência que une as pessoas, une o reino animal, o reino vegetal. Vou dar um exemplo. O que é esse campo? Quando você fala assim, eu preciso de falar com fulano de tal, o telefone toca, é aquela pessoa. É porque aquela pessoa que você pensou, sua mãe, seu marido, sua prima, pessoa que está muito ligado, ou uma pessoa que trabalha com você, quanto mais intimidade, né? Se vocês estão no mesmo campo, vocês estão ligadas na mesma consciência. É aquela comunicação que você fica achando que é coincidência, não é. Se vocês participam do mesmo campo, né, familiar, vamos supor, do mesmo ambiente de trabalho, vocês têm algo em comum, vocês estão ligados. Então, quando você pensa, você chega no outro. Ele faz experiências, ele mostra experiências com macacos de uma espécie que eles ensinam a quebrar cocos, e os macaquinhos da mesma raça estão do outro lado do Pacífico e aprendem, sem ninguém ensinar, a quebrar cocos da mesma forma daqueles que foram ensinados. O campo leva, né, aquilo, né, principalmente os que são da mesma raça. Ou seja, aquele que você tem afinidade, né, aprende a mesma coisa que você aprendeu. Então, ele explica que existe essa comunicação, que ele faz, você comunica através da telepatia, do pensamento. É nesse campo mórfico que a gente trabalha. Então, você traz, para mim, o cliente traz a informação do campo familiar dele. Ele traz ali, e nós, os consteladores, acessamos esse campo, né, mentalmente. Ele traz Traz inconsciente, né? no Ele não inconsciente. verbaliza. Não, não. Ele traz no inconsciente familiar, ele busca aquelas informações e ele passa ali naquele campo, só dele olhar para o representante do pai, do avô, do irmão, da avó, ele passa mentalmente quem é o vovô, quem é a vovó, quem é o tataravô, quem é o pai, vivo ou morto. Aí a pessoa fala, nossa, mas o representante do meu avô que está morto está igualzinho. Não é que o espírito baixou ali. Você passou para o representante quem é o vovô que está em você. Aquele vovô que você sente que está em você, porque você carrega em você todos os seus ancestrais, inclusive aquele que você não conheceu, mas ele está em você. Então você passa para o representante. Então, se você fala assim, olha, eu não sei quem é minha bisavó, não, a minha tataravó, não conheci, mas eu sabia que ela ficava numa cadeira de rodas, por exemplo. Aí você passa mentalmente para a pessoa, você está representando aquela minha tataravó, minha bisavó, sei lá. De repente, o representante, nossa, minha perna está travada, ai, não consigo andar, o que aconteceu? Me dá uma cadeira e senta. E fala, ai, não estou sentindo as minhas pernas. Aí você pergunta para a cliente, o que essa pessoa tinha? Ah, ela não andava, ela ficava na cadeira de rodas. Quer dizer, Só a pessoa para sentiu, dar né? uma esclarecida, para quem nunca viu, nunca assistiu,
Uhum. Quando a gente chega, vou dar aqui minha contribuição aqui como alguém que já foi constelado. Quando a gente chega lá para ser constelado, a gente passa a questão para a Simone individualmente, né, para o É, constelador, individualmente do grupo. Tem várias pessoas assistindo, né, pessoas que você não conhece. E sim. aí o constelador então pede que a gente vai constelar uma determinada situação que não precisa ser necessariamente ligada à família, né? Às vezes pode ser uma É, questão de trabalho, né? sim. E Mas aí existe o campo do trabalho. a consteladora pede que a gente escolha, dentre aquelas pessoas que estão ali, representantes, não é, Simone? Por Sim. exemplo, a questão tá, a Simone pede que escolha um representante para pai, mãe, ou para chefe, sei lá, dependendo da situação. E aí aquelas pessoas, elas começam, elas não sabem quem que elas estão representando, não é isso? Só que sente uma Sim. energia, né, Simone? É uma coisa Incrível. louca. A primeira vez que eu fui, É. eu não conhecia ninguém. Eu sentei e fiquei lá quietinha, meio desconfiada, né? Como um bom mineiro. Aí eu fiquei lá quietinha, só observando. Aí, de repente, uma pessoa que estava constelando me escolheu para ser representante de alguém que eu não sei quem é, que eu não sei o que estava sendo constelado e não sei quem eu estava representando. E, de repente, eu comecei a sentir uma atração enorme por uma pessoa. Eu comecei a andar atrás daquela pessoa e aquela pessoa saía de perto de mim. E aí, até que aquela pessoa começou a chorar, né? Falou: eu não quero ninguém andando atrás de mim. Que assim, isso fazia todo sentido para você e para a pessoa que estava sendo constelada, apesar de eu não entender o que eu estava fazendo. Mas, gente, é uma energia tão louca que você não sabe explicar. Você sente e você se move de acordo com aquela energia, não é isso, Simone? É isso, de acordo com aquela energia que você tomou pelas informações que a pessoa te passou mentalmente. Eu gosto de fazer oculto, não são todos os consteladores que fazem oculto, não. Mas eu faço oculto exatamente para a pessoa não ficar sugestionada. Porque se, por exemplo, eu falo assim, você vai representar a irmã. E se você já conta para a pessoa que aquela irmã está brigada com a outra, às Ah, vezes é. sugestionada, ela já acha que tem que brigar. Então eu Uhum. falo, não fala nada, você só mentaliza as pessoas. Então aquilo a energia flui naturalmente, ela trouxe para a pessoa o que está no inconsciente familiar dela, o que está acontecendo no campo da família dela. E aquilo é maravilhoso, porque ela está vendo a irmã dela ali viva, tem umas que fica assim, nossa, acho que eu vou ligar lá em casa, minha mãe morreu, porque está igualzinha. Fica achando que até o espírito baixou ali, mas não tem nada a ver com nenhum tipo de crença. É só energia que rola ali, né? O campo mórfico é que traz essa informação. A constelação, ela não tem, não é um oráculo, ela traz à luz o que está oculto e é o que já está no campo, o que já está a acontecer, né? Às vezes a É. pessoa fala assim, olha, eu queria ver se esse negócio meu vai dar certo. Não é se vai dar certo no futuro. O negócio já está acontecendo. Ele está fazendo um negócio e o negócio já está a acontecer. E aí você vai só olhar e falar assim, olha, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Porque se ele não estiver dando certo, ele mesmo já traz a informação, né, no inconsciente dele que não está dando certo. Então, o campo, ele traz aquilo que já é, aquilo do seu passado, continua no seu presente, a gente não apaga. O que está no seu campo nunca mais vai apagar. Esse momento que nós estamos vivendo agora, essa live pode desaparecer aqui do Instagram, mas na nossa vida, ela nunca vai apagar. Esse momento nosso não se apaga, né? Então, ela vai fazer parte do nosso passado agora mesmo, ela está no nosso presente e ela vai conosco para o nosso futuro. Porque esse momento agora já é o futuro daquilo que nós vivemos ontem e nós trouxemos Peraí, para que a cá. minha internet não está muito boa, estão falando aqui. Peraí, espera só um pouquinho. Deixa
Oi, Simone. Ah, Oi. tá- Vamos ver se melhorou. Oi. oi. Não sei, eu acho que está meio ruim. A gente vai dando uma posição aí, eu não sei como é que eu faço para melhorar, não. Mas vamos lá. Se eu melhorou. Quem falou Bom, aqui foi a Carol, falou que melhorou. E eu conheci, quem me indicou você foi ela. oi, Carol. Mas então, estava explicando a questão do campo, né? Esse campo é que traz as informações. Então, não tem nada a ver com religião. Agora, alguns consteladores misturam esse tipo de crença, mas não foi isso que o Bert Helling ensinou. Mas não tem problema se a pessoa usa constelação e ela fala, por exemplo, olha, eu vou misturar com determinada crença e a pessoa que vai constelar já sabe, aí não tem problema. Você não pode, quando você oferece uma constelação familiar sistêmica, você falar, você misturar sem a autorização, sem avisar para a pessoa. A constelação pura é somente uma ciência e tem que ser tratada e olhada como tal. Porque, por exemplo, como que eu vou constelar no judiciário misturando crenças? Eu não posso fazer isso. Lá eu É. tenho que trabalhar somente com a ciência, né? Por isso que é muito importante a gente saber, né? É uma coisa muito séria para a gente não ter referência desse profissional, né? Eu lembro que É. quando eu fui constelar, eu tinha conversado com a Carol num evento do Jurídico Feminino e ela falou comigo, não, você não vai, né? Se alguém te recomendou, eu falei, não, não, então você vai ligar para Simone. Então, assim, o profissional tem que ser um profissional sério, porque mexe com coisa muito séria, Simone. O que Sim, com vidas, acontece né? é que traz luz, às vezes, a coisas que você não está, muitas vezes, assim, é, muito preparado, posso Preparado. falar assim, para poder trabalhar. Por isso também que a gente tem que falar que ela não substitui a terapia, né? Ela é como se fosse Não. um empurrão inicial assim para uma terapia, um Sim, upgrade da terapia, não é isso? sim, mas às vezes as coisas resolvem de uma vez. E ela traz à luz coisas assim que ficam ocultas. Por exemplo, vou dar um exemplo por que a coisa tem que ser muito séria. Eu fui fazer uma constelação uma vez no judiciário, claro que eu não vou citar nomes nem nada, né? Porque tudo ficou oculto. Apareceu, nem vou contar em qual área que foi, apareceu um caso muito difícil até de explicar, que eu tive que interromper a constelação, porque veio à luz, num caso que não era um caso de um crime, no meio da constelação aparece que tinha um crime. No meio da confusão, lá no judiciário. Veio constelar uma coisa e apareceu outra, apareceu um crime. Veio à luz aquilo. Simplesmente eu parei tudo, chamei a mediadora, levei ela lá fora e falei assim: chama a mediadora que está coordenando. Ela chamou, eu falei: fala para ela o que você viu. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Fala para ela o que você viu. Ela virou e falou assim: pareceu um crime. Eu peguei e falei assim: leva, devolve, né, para o promotor e manda devolver para a polícia para investigar. Para você ver como que a coisa é séria e você tem que observar e você tem que levar a coisa com muito cuidado, porque a constelação traz à luz segredos de família, traz à luz o que não é visto. E a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, muito cuidado com quem você está constelando, porque você está mexendo, às vezes, na pior dor da pessoa. Então, você tem que olhar com muito carinho para a pessoa e muito cuidado, né? Qualquer pessoa pode constelar, Simone? Olha, pais podem constelar para os filhos e eu só sugiro assim.
O constelador precisa de olhar, ter um olhar para o estado emocional. Uma pessoa num quadro de psicose não pode constelar, porque isso pode desencadear um surto mais grave, né? Eu já tive uma pessoa que chegou aqui em surto, mas surto mesmo. Ele estava a ponto de falar assim que os OVNIs buscavam ele para fazer viagem extraterrestre e que ele conversava com os ETs, e ele conversando aquilo com tanta propriedade, com tanta verdade, né? Porque ele estava totalmente rompido com a realidade e na cabeça dele era a verdade dele. Então, simplesmente eu recebi aquilo com todo cuidado, com todo carinho e expliquei para ele que ele não precisava de constelar, porque ele era uma pessoa especial e que a mãe até indicou constelação para ele, achando que ele não estava bem, mas que ele era maravilhoso e que ele era um escolhido, né, pelos ETs, e que as pessoas não entendiam aquilo, mas que eu podia entender, porque eu também já tinha feito aquele tipo de viagem. Na mesma hora ele acalmou, ele ficou bem, falou: Ah, então você entende a minha situação, porque as pessoas acham que eu sou doida. Eu falei: Pois é, não tem nada disso. Mas você tem que tomar seus remédios, porque faz bem para você ficar calmo, porque essas experiências são estressantes. Então você vai levando, você secretaria a doença dele, não ele, a doença dele, para ele ficar tranquilo, ele acreditar que precisa de tomar medicação. E saiu, porque eu também não poderia constelar, porque poderia vir à luz algo de muito sério, muito grave, e detonar um surto maior do que aquilo que ele já Nossa, e a estava, né? responsabilidade? Muito grande. Aí, quando ele sai da salinha, eu fiz um sinal para a mãe e falei assim: Ó, ele só vai constelar longe de você. Falei com ele: Ó, vou falar para sua mãe que você não vai constelar, porque mãe não pode participar. Aí ele: Ah, ótimo, tal. Aí eu falei, fiz sinal para ela me ligar. Falei: Olha, ele não está bem, ele está em surto, precisa de ser olhado com carinho. Então, nesses casos, a gente não constela. Mas, em geral, né, e também crianças, o pai constela pelo filho menor, né? Às vezes chega alguém com 17, 16 anos, porém num nível de maturidade muito grande, que o pai e a mãe autorizam, fala: Não, meu filho é muito maduro, minha filha está tudo bem, ela tem vontade e tal. Aí, dependendo, com a autorização do pai e presença do pai e da mãe, né? Às vezes quer constelar uma dificuldade de estudos, nada que seja tão grave, apesar que às vezes essa dificuldade pode estar ligada a algo muito grave. E se É. eu ver que não pode ser revelado para a criança, né? No caso para esse jovem, eu paro ali e falo para os pais para depois eles virem constelar. Dou uma despistada, porque eu vejo que às vezes é algo que não pode trazer para um jovem, não pode trazer para uma criança, né? Mas, em geral, todo mundo, né? Tem perguntas Fora disso. aí. A Carol perguntou se uma pessoa pode constelar por outra que está em surto, e também tem uma pergunta nesse sentido aqui. Deixa eu ver aqui, que eu estou meio. Bom, se uma pessoa pode constelar por outra. Sim, é Agora eu não assim. estou vendo. Deixa eu explicar. Tem constelador que não constela por outro de jeito nenhum. O Bert Helling fala que pais podem constelar para os filhos, principalmente se o filho está em surto, né? Aqui é muito comum os pais de drogados ou de filhos com psicose, os pais virem constelar por eles. Eu constelo. Agora, já teve caso, vamos supor, uma pessoa mais de idade, uma mulher de 50, 60 anos, que a mãe é bem idosa, não consegue entender o processo da constelação, e a filha está muito mal, num quadro de psicose grave. A irmã mais velha pode constelar sim. Tem constelador que não aceita de jeito nenhum. Eu falo, nesses casos de saúde, a irmã mais velha pode sim e eu constelo. Nos casos de droga ou alcoolismo, irmão mais velho também. Porque às vezes os pais já morreram. E o irmão mais velho tem autoridade, sim, ele chegou primeiro, ele abriu caminhos. Eu, como especialista em dependência química,
e já tratei muito caso de psicose, né, que foi iniciado por conta de excesso de droga, eu constelo sim. Nunca teve problema, ao contrário. Irmãos que entram ali para salvar o irmão, entra na constelação e consegue resolver. Então vai muito da ética. A gente não pode invadir o outro. Se você falar assim, eu vim aqui para constelar o meu marido, você não pode invadir. Você pode constelar a sua dificuldade na sua relação com seu marido, mas não constelar ele, problema dele, né? A sua dificuldade em relação com a sua mãe, mas não a mamãe. Você não constela o outro nesse sentido, Eu queria que você tá? falasse, eu só responder uma pergunta aqui, eu queria que você falasse, antes da gente falar da constelação sistêmica, que você falasse um pouquinho sobre essa relação com mãe e com pai. O que, que pode, se você tem um problema aí, o que, que isso pode causar? Agora, só responde essa pergunta que, gente, eu estou perdida nesses comentários. É tanta gente aqui. O que você acha da constelação familiar individual para a criança com a aprovação dos pais? É possível a criança constelar? Olha, quando eu comecei, eu constelava crianças, mas eram crianças com crianças, eu não punha adulto. Eu fazia Uhum. crianças em grupo, era a coisa mais linda, porque a criança ela tem uma alma solta, leve, livre. E eu não chamava de constelação exatamente para não provocar conversas, para não criar tabus. Então, eu Uhum. chamava de terapia da família, eu constelava crianças em risco. Claro que os professores da escola falavam com os pais que ia ter uma terapia diferente. Era crianças de escola públicas, municipais, estaduais, crianças de periferia, crianças com muitos problemas sérios, na cidade que eu morava. E os resultados, gente, eram incríveis, maravilhosos. E a gente resolveu muita questão grave, muito problema sério, e que os pais ficaram maravilhados. Os pais autorizaram, as professoras da escola autorizaram, e foram trabalhos incríveis, criança com criança. A constelação individual com criança, com bonecos, o pai assistindo, né? Ou a mãe assistindo, eu até prefiro, às vezes, dependendo, o pai e a mãe não assistirem e ficarem de fora da sala, eu constelar a criança, mas eu até nem gosto muito de fazer esse boneco tradicional. Eu prefiro brincar com a casinha sistêmica, que é uma casa de bonecas que a gente tem com todos os moradores, tem até cachorrinho, tem a mamãe grávida, tem papai, tem padrasto, tem vovô, tem vovó, tem madrasta, tem todo mundo que a gente brinca com a criança, é uma maneira de constelar, de fazer um trabalho sistêmico e traz à luz também as questões. Isso é um trabalho que o psicólogo sistêmico faz direto com as crianças, mas não se chama de constelação, né? Mas eu posso fazer constelação sim, não tem problema nenhum, desde que o pai autorize, a mãe, né? Não tem problema não. A A Dione criança fez um brincando, comentário. posicionando os A bonecos. Dione fez um comentário aqui que a live. Gente, eu estou tendo uma dificuldade aqui com esses comentários. Que a live super especial para o dia do. Oh, meu gente, é o dia da violência contra a criança. Deixa eu ver Ah, exatamente como sim. é que. Live super Sim, especial para o dia da luta contra a violência, né, a infantil. violência. Exatamente. E eu queria agora que você falasse um pouquinho, antes da gente falar sobre o direito sistêmico, como que se aplica, né, a constelação familiar no judiciário. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com pai e mãe, assim, das implicações que pode ter de uma relação assim com problemas com pai e mãe. Olha, quase tudo na nossa vida, né, passa pelo pai e pela mãe. As constelações, normalmente, quando a gente vai constelar, quase tudo que vem à tona vem ligado ao nosso pai e à nossa mãe. Mesmo porque, às vezes, está ligado ao vovô, à vovó, ao ancestral lá atrás, mas para chegar até nós o problema do papai e da mamãe, né, o problema do ancestral, do vovô, da vovó, do tataravô, vem até nós através de quem? Através do nosso pai e da nossa mãe, porque nós nascemos deles, né?
Então, tudo implica em papai e mamãe. A nossa vida e o sucesso, quem nos dá é a nossa mãe. O mundo e a nossa profissão é o nosso pai. Portanto, a vida nos trata como nós tratamos nossos pais, né? Se o sucesso tem a cara da nossa mamãe, se a gente honra aquela mãe, né? Se a gente tem essa mãe como grande, né? Se a gente honra aquele pai, lugar de honra de pai e de mãe é deles, né? Ama o pai e a mãe, coloca o pai e a mãe no pedestal, né? Abaixo de Deus é pai e mãe. Eu quero que você me apresente uma pessoa que é desse jeito e que não tem sucesso na vida. Não é dinheiro não, tá, gente? Que tem gente que fala assim, ah, mas eu conheço uma pessoa que é péssimo filho e é riquíssimo. Peraí, mas sucesso é só dinheiro? Sucesso profissional, financeiro, social, amoroso, familiar, tudo. E às vezes você conhece uma pessoa que, nossa, sujeito chato, que mulher chata, né? Que para você não é uma pessoa agradável. E você fica assim, como é que aquela pessoa é bacana, assim, né? Tem uma aparência bacana, é rica, é bem-sucedida profissionalmente, é cheia da grana, né? Tá sempre bem com dinheiro, e os filhos são maravilhosos, e o pai e a mãe dela estão sempre perto dela, e a família tem aquela família tranquila, parece que ninguém adoece, que ninguém tem doença grave, tudo redondinho. Eu falo assim, garanto, rasgo meu diploma, se não for um filho maravilhoso. Pode ser chato para todo mundo, mas o pai e a mãe estão no pedestal. Aí, tudo flui para aquela pessoa. Gente, é incrível. É incrível, não tem uma constelação que não dá certo desse jeito. Então, tudo passa pelo pai e pela mãe. Sucesso, a vida nos trata como nós tratamos nossos pais. Então, é por aí. O básico da constelação é aí. Você pode até não concordar com tudo que seu pai e sua mãe fazem. Eu já tratei filho de traficante. Dona, mas meu pai é um traficante? Como é que você fala que ele é certo? É o seu pai certo. É o único pai possível para você. Te deu a vida. A lei está cuidando dele. Ele está sendo, já está cumprindo. Você vai olhar só para o seu papai, não é para o CPF dele, não. Você vai olhar para o papai que te deu a vida. Honra esse pai. Não deixa ninguém falar mal dele. Ele está pagando pelo erro. A partir da hora que esse menino tem um olhar, vira a chave, né? Para esse pai, começa a honrar esse pai, a vida dele dá certo. Agora, ele não precisa de ser um traficante e concordar com o que o pai faz. Mas ele para de julgar o pai e olha só para o papai que deu a vida. Isso eu tenho dezenas e centenas de exemplos. Tem, assim, vários casos de pessoas que eu tratei, que eu cuidei e que mantém contato e que a vida deu certo. O pessoal está falando muito que está travando muito minha internet aqui. Eu já não sei nem o que eu faço. Aí eu tenho que mandar um beijo enorme para minha mãezinha que está aí assistindo. Porque mãezinha é linda. Agora conta um pouquinho para a gente como funciona a aplicação da constelação familiar no judiciário. Olha, no judiciário tem um grande juiz, o Sam Storr, que eu acho que vocês já conhecem, lá da Bahia. Ele Simone, fez o espera curso só um minutinho. Só um minutinho que eu vou tentar passar para o 3G, tá? Só... Oi. Oi, pronto. Será, gente, que melhorou? Ai, minha irmã também, irmã mais velha também tem precedência, não é isso? Minha irmã tá querendo um beijo também. Beijo para minha irmãzinha linda. Bom, vamos lá, conta como é que é isso no judiciário. O juiz, o Sam Storr, ele começou
Ele fez o curso de constelação e ele viu que ele poderia usar, né? Vou resumir, porque senão a gente não vai ter tempo, né? A live tem um tempo. Ele poderia usar no judiciário para as mediações. E ele começou a fazer as constelações e deram muito certo. Já tem, eu acredito que já tem uns 10 anos, se não for um pouquinho mais, que ele introduziu o que ele chamou, ele que deu o nome de direito sistêmico. E ele viu que dá certo, deu certo, dá certo. E algumas faculdades já inseriram a cadeira de direito sistêmico, né? Ensinando a constelação familiar, ensinando a psicologia sistêmica, igual nós psicólogos temos o curso que seria o direito na psicologia jurídica, né? Vocês, advogados, também estudam um pouquinho de psicologia jurídica. Eu sei disso. E nós também estudamos. Eles já introduziram o direito sistêmico, que está ligado às constelações familiares e à psicologia sistêmica. E o que isso tem contribuído? Para desafogar o judiciário. No caso de mediação, principalmente na vara de família, você consegue resultados incríveis para guarda compartilhada, casal está brigando ali, você resolve. Gente, os casos são incríveis. Casos de divisão de herança, partilha de bens no casamento, né, no divórcio, problemas assim que o casal está ali, dificuldade de separar porque não aceita a divisão de bens. Você leva para constelar, sai a divisão rapidinho. E no GCRIM, né, no Juizado Especial Criminal, você resolve muito caso de agressão, não só os casos de Maria da Penha, mas assim, todo tipo de agressão e muito caso de jovens envolvidos com droga e que a gente leva, que os pais às vezes não estão sabendo que os filhos estão envolvidos e a gente consegue muito resultado bacana. São constelações que têm muito choro, muita emoção, e os casos vão resolvendo muito rápido. E os casos, tem casos muito interessantes, que às vezes o casal chega lá brigando, e eu já tive experiências incríveis, assim, muito alegres, né? A gente não pode contar os casos, nem que a gente tem o sigilo, né? Principalmente do judiciário, mas casos vários em que o casal chega e está brigando com o negócio de partilha de bens, para separar. Já estão, às vezes, até separados, como é que é, judicialmente, cada um já tem a sua vida, ele já está de namorada, ela já está, e não resolve, não consegue divorciar, porque não resolve os bens. Aí você vai constelar, os bens vão lá para o fundo, os filhos ficam lá quietinhos, morrendo de rir, os representantes dos bens, senta no chão, vira as costas, olha para cima, o representante dos filhos olha um para o outro e fica rindo igual bobo, e os representantes dos dois, olhando um para o outro, com a cara de apaixonado e com as lágrimas descendo, e o representante do amor no meio dos dois, querendo abraçar os dois, e tudo oculto. Aí eu olho para ele e falo assim: você sabe quem que é esse que está no meio de você e da sua esposa? Não. Eu falei: você viu que os bens estão lá no fundo, não estão nem olhando? Você não está olhando para bem nenhum, sua esposa não está olhando para bem nenhum, seus filhos não estão nem aí, eles estão achando bom vocês olhando com cara de apaixonado um para o outro. Você está se apegando nos bens para não dar o divórcio. Você não quer bem nenhum, você é doido com essa mulher, cara. O cara regalou um olho. Como que a senhora descobriu isso? Eu falei: acabou de se entregar. Aí. Você é doido com ela. Você é doido com ela, volta com ela. Isso é um absurdo. Invadiu minha privacidade. Eu já tenho outra. Eu falei: termina com ela e volta com a sua mulher. Você nem separou, nem divorciou ainda. Você não quer bens nenhum, não. Daí uns dias eu estou aqui na constelação, vem uma lá do GCRIM. Não, do Ser Justo. Sabe aquele casal assim? Sei. Pois é, voltaram.
Então, muitas vezes a própria pessoa, né, Simone, não tem noção. Quer dizer, não tem você noção coloca disso. luz naquilo, está no inconsciente, né? Exatamente. Nem ela Está no sabe que está inconsciente. presa ainda, né? E não, e tem vários casos, mas não foi um nem dois, assim, muitos desse tipo. E já teve caso assim, da mulher tá até grávida de outro e descobre que ainda gosta do marido, para que que separou, para que que eu fui arranjar outro, para que que eu engravidei, desse jeito. É incrível. Não. Então, assim, na constelação, a gente descobre, resolve, e quando realmente parte para mais bonito, deixa eu explicar, quando tem a questão de guarda compartilhada. Olha a diferença. O advogado vai lá, porque tem que ser tantos dias com o pai, tantos dias com a mãe, Natal com um, Réveillon com o outro. Aí a criança fica assim. O advogado fala: o juiz determinou que é tantos dias com a mãe. O juiz determinou que o pai só pode ver se tiver um acompanhante. O juiz determinou que você vai passar o Natal, isso falando com uma criança de 5, 6 anos, com a sua vovó. O juiz falou, essa criança, que referência que ela tem de pai e mãe? De repente, pai e mãe separaram, ela está no meio de uma guerra e tem um cara que chama juiz, porque uma criança de 5 anos já não sabe o que é isso. Um tal de juiz é que determina tudo na vida dela. Essa criança ela vai crescer insegura, porque ela não vai ter força. Gente, força é de quem vem de cima, que é pai e mãe que dão força para gente. Essa criança não vai ter a força dos pais. Aí você chama o pai e a mãe e fala assim: olha, vamos fazer uma coisa? O juiz que está resolvendo a vida dos filhos de vocês, mas quem é o pai certo e a mãe certa e bom para os filhos são vocês. Para que o juiz vai decidir? Vão decidir vocês qual dia você pode ficar com a sua filha, qual dia que fica melhor para você, quem pode buscar na escola. Olha o tanto que seu filho vai ficar feliz de vocês falarem assim: olha, o papai e a mamãe resolveram que vocês vão ficar tantos dias com o papai, tantos dias na mamãe. Vocês têm agora 2 casas, 2 quartos, e o papai busca na escola, no dia que não der para dormir com ele, dorme aqui, vai para a vovó, e vai passar esse Natal com a mamãe, o outro com a vovó, o Réveillon com o papai, e nós decidimos. Olha a diferença, a força que essa criança vai ter quando os pais juntos falam a mesma língua e os pais decidem. O constelador mostra isso para aquele casal que tem guerra. Vocês é que são o ideal, não é o juiz que tem que mandar no seu filho. Aí eu mostro para ele que aquilo não vai ser benéfico, porque o juiz não está preocupado todos os dias com o filho, o juiz não vai participar da educação do filho dele, o juiz só vai determinar baseado na lei. E que a lei do pai e da mãe é soberana. Aí eles tomam, você dá força para esse pai e para essa mãe. Por isso que tem que também ter um constelador que tem que ter um discurso bacana para convencer esse pai e essa mãe que a lei do amor deles é soberana àquela lei que o juiz está aplicando. Que eles podem ser muito melhor do que aquela lei. E que eles podem estar separados e juntos fazerem uma família bacana. Quantos casos que vêm aqui constelar comigo porque estão separando, ou que estão separados, se estão brigando, e vêm direto aqui para mim. E saem daqui abraçados, choram, falam um com o outro, resolvem o que é melhor para os filhos, se tornam grandes amigos. O importante é isso, no judiciário, você levar a coisa de fazer a mediação mesmo, com amor. Então, o constelador tem que fazer isso, né? Trazer à luz o que está oculto, né? Descobrir, olha, vocês se amam, vocês são importantes para esses filhos. Então, resolve. O que está desafogando o judiciário, vocês não acreditam. Agora está Imagino. parado, né? Mas a constelação tem E não é nem simplesmente, né, desafogando, né, dando a melhor solução, né, Simone? Sim. E é todo dia, eu acho que tem todo dia, porque nós temos uma escala, né?
E acho que é todo dia que tem. Tanto no Sejusc quanto no GECRIM. Nós temos uma escala, eles vão chamando a gente e todo dia tem. Simone, a gente já está caminhando para o final. Deixa eu ver aqui, ó. A Tânia perguntou se é possível fazer constelação online, Eu estou fazendo virtual. todos os dias. Eu faço online com Você já boneco, fazia, né? já Agora está fazia. fazendo mais ainda. Eu fazia com pessoas online, né? Os representantes aqui, a pessoa do outro lado do mundo, mas eu faço no mundo inteiro, gente. A quantidade de gente de tudo quanto é país. Essa semana mesmo eu vou ter uma em Dubai. Tem gente do Não. outro lado do mundo. É muito legal. E faço com bonecos, é maravilhoso, é perfeito. É a mesma coisa. É, Resultados incríveis. Se faz. Perfeito. é. A Ana Paula, ela escreveu algumas coisas assim. A senhora acha que a advocacia poderia propiciar os princípios para efetivar no direito sistêmico a guarda? Eu que, na medida a senhora entende que o profissional pode intervir usando o sistêmico, uma vez que existem comarcas que não trabalham com direito sistêmico? Como que Sim, fica nessas comarcas, né? pode até não trabalhar com direito sistêmico, mas o profissional do direito que é constelador, ele pode fazer a mediação por fora e já levar a coisa resolvida. Portanto que hoje tem muitos, essa minha turma agora, 70%, 80% de advogados, que eles estão abrindo escritórios para atuar com direito sistêmico, para fazer a mediação e para levar isso pronto, para não precisar de fazer a mediação lá no juizado, eles já fazem antes. O casal, inclusive, não vai precisar de brigar, eles usam um advogado só, resolvem tudo. Então, para o advogado trabalhar, o advogado que for trabalhar com direito sistêmico, que for um constelador, ele vai sair na frente, é óbvio que vai, né? É muito bom, por isso que essa turma minha, a maioria de advogados, eu estou com 2 turmas em andamento, uma formando, uma que está e uma que vai começar. Essa que está agora no 4º ou 5º módulo, 70%, 80% advogados. Foi incrível quando eles começaram a se identificar. Eu falei, mas o que é isso? Direito sistêmico aqui. E eu tenho uma Gente, grande professora de direito sistêmico, gente, ela é tudo de bom. Vocês podem fazer uma live com ela. Ana Moiá, foi aqui, implantou aqui em Belo Horizonte, né, gente? Pode convidar ah, a Ana Moiá para fazer, porque eu estou falando como consteladora. Ela vai falar como advogada que implantou, foi a primeira, com o Dr. Cleiton no Sejusc. Ela é uhum. autoridade, é professora no meu instituto. Eu tenho a maior honra de ter a Ana aqui comigo. Entendeu? É aquela que Dr. eu me Clayton curso para participou ela. até de um seminário, acho que quinta-feira, eu acho, na Comissão de Direito de Sucessões, e falou muito sobre a questão do direito sistêmico, né? Ele Ele é é, tudo. Ele ele é uma aplica e tal. gracinha. E podem, eu já deixo a dica aqui, vocês advogadas, convida a Ana Moiá, que ela é tudo de bom, porque aí ela vai falar para vocês. Eu já dei essa introdução falando como consteladora. Ela já vai falar nível de lei, porque eu não conheço lei, né? Eu sou uma consteladora que vou lá resolver em nível de constelação. E ela já é uma advogada consteladora. Ela vai trazer coisas incríveis para vocês. Olha, a Dione perguntou em quais áreas do direito podemos constelar. Olha, eu acredito, direito empresarial é incrível, dá para trabalhar. Dá para trabalhar na vara, né? Já falei, na criminal e de família. Eu acredito que eu não sou especialista em direito, né? Eu sei muito pouco do direito. Para ser consteladora no judiciário não precisa ser advogada, né? Mas os advogados é que sabem mais. Mas eu acredito que pode se trabalhar em quase todas as áreas, porque não é só na mediação. Nós já tivemos experiências aqui no curso incríveis, que a gente tem casos de processo civil que você pode olhar para a coisa sistêmica e até no direito empresarial, porque as empresas, esse é incrível, porque a gente faz a constelação empresarial e tem casos de briga
na família e que envolve processos e que você entra com a constelação e você apazigua o sistema e fica perfeita. Aí a empresa cresce. É bacana demais. Pode muito, gente. Pode muito. Simone, a gente já está chegando no final. Queria que você fizesse as suas considerações finais. Bom, Fala do Instituto, né? bom, eu vou agradecer vocês por ter me convidado. Pena que o tempo é curto para explicar tanta Pois coisa, é. né? Eu vou, né, justificando, eu não sou advogada, eu sou uma pessoa que ama o direito. Se eu pudesse, eu ainda fazia essa graduação, eu não tenho tempo, mas é uma coisa maravilhosa. E tenho muita honra de poder, né, atuar, né, como consteladora, né, junto ao direito. E acho que é uma área maravilhosa unir a constelação ao direito, que é para vocês que são advogados, vocês vão sair lá na frente, quem tiver, porque é uma coisa que está muito no início, né? Vocês vão aproveitar muito. E sugiro para vocês aprenderem mais e ouvirem com mais clareza, já que vocês já ficaram sabendo o que é a constelação, chamar a pessoa que vai falar ideal tudo sobre leis e direito sistêmico, a Ana Moyar. Aí ela vai dar continuidade dessa live. A Johnny falou que a Ana Moyar está assistindo a nossa live. Quanta honra! Pois é. Ela é tudo de bom. Então já se sinta convidada. Já se sinta convidada. Ela dá continuidade, porque eu não sei falar. E ela é autoridade. Ela é que sabe tudo. Simone, eu quero te agradecer. Pode completar. Não, e aí vai ser tudo de bom. Vocês vão aprender o resto, tá bom? Olha, 1000 elogios para você aqui nos comentários. Simone, eu quero te agradecer muito. Eu acho que foi muito rica a live. Eu acho que você esclareceu muita coisa para todo mundo que eu falo assim. Você conhece constelação? Não, nunca ouvi. Eu falei, vamos lá, eu te levo para assistir uma, para você sentir o que é, porque não dá para explicar. Eu acho que a gente tem que ir assistir. Convido todo mundo aqui para assistir, assim que as coisas normalizarem, uma sessão lá de constelação, para vocês conseguirem entender na prática como que a coisa funciona, porque eu acho que é só indo lá mesmo para a gente sentir. Aí o Instituto Ancestrais, não é isso? Para as pessoas poderem ter mais informação sobre tudo, sobre as constelações, sobre o curso, né? Pode seguir aqui no Instagram, porque tem informação sobre o curso, os cursos que tem online também. A Ana dá curso também só voltado para o direito sistêmico aqui no Instituto. Ela dá cursos direcionados para os advogados, porque é bem melhor fazer um curso só para a área, né? E a Ana é especialista nisso. E ela atua aqui no meu instituto. Então, pode vir aqui, pode vir conhecer. Lá no Instagram tem a página do Instituto, então vocês ficam sabendo de tudo. É só seguir, tá bom? Gente, agradeço demais. Assistam, vão lá, participem, porque é um divisor de águas, viu, gente, na vida da gente. Muito obrigada. Beijo enorme para todo mundo que chegou com a gente aqui, que participou, que mandou perguntas, elogios, comentários. Brigadão, gente. Amanhã o Jurídico continua com uma nova live. Tá bom, gente?